Fala traders, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Hoje a gente tem um indicador aqui que está prometendo bastante coisa, hein? Tá falando que vai conseguir fazer análise de fluxo dentro do gráfico. Isso é uma baita de uma promessa. E posso ser sincero com vocês? Ele faz. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada como é que a gente faz para poder ter esse indicador. A gente vai lá na loja da Nelogica, clica aqui em cima no botão Estratégias, vamos na Central de Estratégias, depois Loja. Aqui na busca, vamos colocar Top Gain. Vai aparecer somente os indicadores da Top Gain. Dá um Enter e ele vai aparecer aqui, ó, níveis de agressão. Esse indicador ele está com preço promocional, tá? A gente está colocando um preço bem pequenininho para que você possa utilizar ele. Então hoje ele está saindo bem baratinho, ó, 1,25, cerca de 1,25 por mês. Clica aqui para poder fazer a contratação. E quando você clica, você tem três opções de contratação. Você tanto pode pegar a contratação para o mês, uma contratação semestral ou anual. Então você escolhe aqui dentro dessas três opções qual que melhor te atende. Eu particularmente diria para você, coloca anual e fica tranquilo. E clique em contratar. E para poder utilizar o nosso indicador, você precisa do Profit Pro, para que ele tenha todas as ferramentas que ele precisa para conseguir fazer as leituras necessárias. Só que muita gente utiliza ainda o Profit One ou aqueles Profit mais simples, né? Cara, não faz sentido você estar utilizando isso. Você tem a Dom Investimentos com parceria com a XP, onde você consegue ter o Profit Pro gratuitamente. Então vou deixar o link aqui embaixo para vocês clicam lá, preenche ali o formuláriozinho e aí você vai entrar para Dom Investimentos e poder utilizar ali o Profit Pro. Com apenas um mini contrato com RLP ativo, você já pode ter acesso a todas as ferramentas do melhor da Nelogica aí, tá bom? Então, feito então. Selecionou qual que é a estratégia que você quer ali, ou é mensal, semestral ou anual, bora para o gráfico para poder dar uma olhadinha lá, como é que a gente coloca ele dentro dos candles. Dentro do nosso gráfico, como é que a gente faz para poder inserir ele? Você vai fazer o seguinte, ó, clica com o botão direito em cima do box ou do candle, coloca na opção inserir regra de coloração e vai em mais. Quando você clica em mais, ele aparece essa janelinha aqui para você, você clica ali em cima e digita agressão. Na hora que você começar a escrever agressão, já vai aparecer aqui ele, o AMZ agressão. Seleciona ele para inserir dentro do gráfico, no gráfico do dólar, por exemplo, que é o que a gente está utilizando aqui. Selecionou? Feito? Dá um OK. Tá lá, tá bonitão nossa regra de coloração já funcionando na tela. O que a gente precisa agora para poder deixar ele top mesmo? É o que? Na minha opinião, eu vou te dar uma dica aqui. Botão direito em cima do box, vai em propriedades do dólar. E aí você coloca aqui em aparência, e em vez de você deixar verde para o positivo e vermelho para o negativo, deixa branco. Então seleciona lá a cor branca no positivo, a cor branca no vermelho negativo, e aí você dá um OK. Repara que ele dá uma desbotada naquele ponto onde não é um sinal de entrada. Então fica legal porque daí dá aquela destacada nas cores que a gente mais precisa, que são as cores de sinais. Então vamos entender agora como é que funciona o racional por trás desse indicador. Bom, como a gente tinha dito desde o início, ele faz uma leitura do fluxo dentro do gráfico. Isso é muito legal, porque de fato o que faz a gente ter uma vantagem no fluxo é conseguir enxergar pontos de suporte e resistência de uma maneira onde eles estão surgindo ainda. Então vamos dar um exemplo bem claro. Quando você está vendo o preço subir, aí ele chega num ponto que começam a comprar e não passa, isso significa que aquele ponto ali talvez seja um ponto interessante para você pensar numa venda. Se esse preço começa a trabalhar um pouco abaixo daquele ponto que ele não está conseguindo passar, você pode pensar numa possível venda colocando o teu stop para trás daquele ponto e protegendo ele. Então, esse indicador ele consegue mostrar isso para você. Então, vamos lá. Ele tem duas cores que ele mostra aqui na tela. Então, vamos conseguir identificar elas aí. A primeira cor que vocês conseguem ver aqui é esse vermelho. A outra cor é esse rosa. As duas cores, tanto a vermelha como a rosa, eles identificam o seguinte, que nesse momento teve muita venda no mercado. Então, como a gente tem o nome do indicador como níveis de agressão, não é à toa. É porque o vermelhinho significa que é o nível 2 de agressão, ou seja, teve bastante agressão de venda nesse ponto. Enquanto o rosinha aqui, o fúcsia, ele significa que teve muita venda ali, então é o nível 3 de agressão. Então, quando você vê o vermelho ou vê o rosa, significa que está tendo muita agressão de venda naquele ponto. E quando você vê o ponto aqui verdinho, ó, quando ele estiver verde, significa que é o nível 2 de compra. Teve muita agressão de compra naquele momento. E quando você vê esse indicador aqui, ó, que é o verdinho claro, é sinal que teve muita compra mesmo.
Então aquele ponto ali teve uma compra extremamente forte, é o nível 3 de compra. Então tendo na cabeça que você tem níveis 2 e 3 de venda e de compra, agora a gente vai começar a bolar um racional para começar a entrar na operação. Bora lá? Agora você vai começar a dar uma olhada no gráfico e tentar procurar nele vários pontos onde você consiga ter topos e fundos. Por que topo e fundo, Elton? Porque é o seguinte, concorda comigo que se o preço está indo embora, está subindo, está subindo, está subindo, e ele encontra um ponto onde ele tem muita compra e não passa, talvez seja um ponto de pensar em fazer uma possível venda. Dá uma olhada aqui nesse determinado ponto aqui do mercado, olha. O que que aconteceu aqui? A gente consegue enxergar que o preço estava subindo, 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 subindo. Chegou num ponto aqui onde ele parou de subir. E ele mostrou duas agressões bem fortes ali de compra. Ó, só um verdinho que está marcando aqui para gente. Então, o que que a gente precisa aqui? Que ele comece a trabalhar o preço para baixo desse preço que eles compraram bastante. Foi justamente o que ele fez. Olha aqui o candle vermelho, mostrando ainda, inclusive, uma grande agressão de venda. Quando a gente olha aqui no Times in Trades, vamos ver se realmente aconteceu isso. Aqui no Times in Trades a gente tem aqui, ó, exatamente esse ponto do mercado acontecendo. Tinha bastante compra, ó, 44, 47, 47, 48. Você vê que o preço está subindo? 4, 7, 7, 8, então ele está indo embora, está subindo. Foi esse período aqui, ó, onde ele começou a subir. Depois de um tempo, o que que aconteceu? Ele pegou e começou a ficar no mesmo lugar, ó. Compra 49,5, compra 49,5, compra 49,5. Deixa eu rolar um pouquinho para baixo. Reparem, de novo, compra 49,5, compra 49,5 e começou a aparecer as vendas a 49,5. Até então o preço está parado. Ninguém está ganhando, ninguém está perdendo. Só que daí o que que aconteceu? Começaram a vender, 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 vender e o preço caiu para baixo daquele ponto. Então, a partir do momento que o preço ficou para baixo, aquela lógica que a gente usou lá no começo de compram, compram, compram e não passa, é exatamente isso que está acontecendo. Então, a gente, em vez de ter que ler isso no fluxo e ver ali com aquele monte de número borbulhando na tela, você consegue ver isso no gráfico. Aqui, ó, através do 4R aqui, ó, você consegue ver o quê? Teve box de compra, 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 duas compras muito fortes aqui em cima, começou a trabalhar para baixo, entrada onde? Aqui, ó, no fechamento do box, onde você coloca a sua entrada exatamente aqui no finalzinho do box, onde ele fecha para baixo negativo, porque você já pega ele caindo, já começando a dar aquele impulso para poder cair, e o teu stop fica para trás do pavio dele. Ou seja, está bem protegido, porque afinal de contas já tentaram comprar, 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 comprar e não subiu. Então beleza, a gente pega ele para baixo. Entendido? Então esse é o racional que a gente usa desse indicador, onde a gente consegue ter no gráfico a representação do que acontece no fluxo ali para você. Top, né? Pois é. Então a gente consegue aqui, vamos pegar mais um exemplo? Vamos continuar aqui, vamos seguir. Ó, o mercado caiu, beleza. Deu ali para a gente ali cerca de 18 pontos. Ótimo. E aí o que que acontece? Vamos lá, desci mais um pouquinho. Bom, chegou uma região de fundo. Quando chegou no fundo, ó, teve muita venda. Muita venda. E o preço? Ficou um pouquinho para baixo. Então, tudo bem, tá tudo ok. Só que ele começou a subir. Subir. Então, aqui nesse ponto, você pode até pensar numa possível compra. Afinal de contas, venderam, 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 venderam e estão perdendo. Ó, começou a subir. Então, você pode pensar numa possível compra no fechamento desse box. Porém, aí é a hora que você começa a utilizar o quê? A estrutura de mercado. A gente está vendo que o mercado está vindo descendo, ele está fazendo ali movimentos de queda, cada vez mais alto, mais baixo. Então, se ele está caindo, o que que acontece? O ideal aqui é que você pegue e tente pensar numa possível venda. E aonde que eu posso vender? A gente sabe que quando um mercado respeita um ponto como suporte, se ele vir retestá-lo, ele vai retestar como? Como resistência. Exatamente como ele fez aqui nesse exemplo. Reparem, aquilo que era suporte, depois que perdeu, voltou e retestou como resistência. E nesse ponto, eu posso vender? Olha, o indicador deu a indicação de venda também. Por quê? Ele chegou no topinho dele, mostrou a maior força de compradora desse período aqui. Ó, pode ver que foi o único lugar que ele pintou verde forte e já começou a trabalhar para baixo dele. Começou a trabalhar para baixo dele com bastante venda forte, melhor ainda. Então você pode entrar vendido aqui, stop para trás do pavio. Novamente o dólar deu mais um gain para nós aí nessa movimentação.
Isso foi uma movimentaçãozinha, inclusive, do final do dia. Isso aqui foi às 4 horas da tarde, foi até o final do dia e deu 18 pontos. Então, se você vê o que que acontece, esse indicador ele realmente ele cumpre com aquilo que ele está prometendo. Ele faz a leitura do que quais são as agressões de compra, agressões de venda, e com esse racional que a gente utiliza no tape reading, você pode utilizar no gráfico e fazer uma entrada de certa forma mais assertiva. Pelo menos o que que acontece? Você consegue ter noção de que naquele ponto houve a tentativa de subir ou tentativa de cair e não conseguiu. Se não conseguiu, bom, o meu stop está protegido para trás daquele ponto ali. Então é bem bacana, bem interessante mesmo. E se esse conteúdo ajudou você, então eu peço que você clique no like, se inscreva no canal, vou colocar bastante conteúdos assim para poder agregar cada vez mais o seu conhecimento. Valeu? E não deixe de acompanhar nosso programa do Futuros em Alta todo dia no canal da Top Game aqui mesmo no YouTube, tá bom? A partir da 1 da tarde até 1h45 a gente está ao vivo lá no YouTube da Top Game. E durante a manhã a gente fica das 8h40 até as 3 da tarde na nossa sala fechada do Futuros em Alta. Eu, Leozão e Emília estamos tocando ali a sala, fazendo a análise do mercado em tempo real com vocês todo dia ao vivo. Então, se você quiser acompanhar, aproveita, clica no link, a gente está deixando a sala aí gratuita para vocês até o dia 12 de agosto, para que vocês possam entrar e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Feito? Clica no link, vem falar com a gente lá dentro da sala, você vai ser muito bem-vindo. Um abraço, te vejo lá.